Rede B HD, a rede classe A. Oi pessoal, muito bom dia para você. Olha só, devido ao B-Viagem na Europa 2018, o Bom Dia Rede B vai fazer uma pequena pausa e retorna a partir do dia 23 de setembro, despertando informação para você. Está no ar o Panal Show com Matheus Mendes. Começando mais um Panal Show e no programa de hoje o convidado ele é professor e também é comediante. Pode entrar. Amaury Menezes. Emoção. Emoção. Não importa. Valeu, Matheus. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, apesar de eu ver você quase todo dia na escola. Enfim. Eu que agradeço o convite. Cara, como é que você faz pra balancear o humor, que você faz comédia, e a escola? Cara, é mais difícil conciliar as escolas do que pensar assim, conciliar o humor com as escolas. Atualmente eu não estou conseguindo dedicar o tempo que eu gostaria para fazer humor, porque assim, a gente precisa de bastante tempo, porque o humor que eu faço é autoral, então Sim. Eu tenho várias premissas, várias ideias que eu quero construir textos novos, que no momento eu não estou podendo trabalhar por causa dessa coisa workaholic que é de dar aula em várias escolas. Então a profissão de professor, ela toma muito mais tempo do meu tempo do que a profissão de humorista. Tá, e o seu sonho, assim, foi ser comediante ou ser professor? Cara, eu sempre tive vontade de ser comediante, assim, desde criança. Mas essa ideia de ser um comediante de stand-up, ou essa possibilidade, ela surgiu já depois da minha fase adulta. Mas já no caso de ser professor, eu sempre tive bons professores que me inspiraram bastante. E eu sou muito feliz em ser professor. Uma coisa que eu costumo falar sobre a minha profissão, que é uma coisa que me dá bastante orgulho, é a coisa de você passar conhecimento para as pessoas. Porque, por exemplo, se eu fosse um cara do telemarketing, que ligasse para você para lhe oferecer uma conta no banco, com juros abusivos, com um pacote com um monte de coisa que você não ia usar, e eu teria uma pessoa no meu ouvido fazendo, você tem que fazer isso, você tem que empurrar a força, e eu já ouvi relato de pessoas que pegaram velhos, idosos, pessoas que têm pouco esclarecimento, e fizeram elas adquirirem uma coisa da qual elas não precisam. Ou seja, o que eu tenho para passar para o meu cliente, né, é conhecimento, é algo que vai mudar na vida dele. E isso para mim é muito gratificante. E em relação à profissão de humorista, é também igualmente gratificante você levar alegria para as pessoas. Então as duas profissões, elas meio que se casam, se unem. Mas você falou aqui do que leva conhecimento que, digamos assim, que não vai precisar. O pessoal fala muito que você é professor de física. Com certeza. E o pessoal fala muito que não vai precisar nada de física, essas coisas. No cotidiano. Uma das perguntas que eu mais recebo, uma das coisas que o pessoal mais fala, pra que eu vou usar isso aí? Eu, por exemplo, se eu estou usando funções trigonométricas, seno, cosseno, eu nunca vou usar isso na minha vida. Bem, eu não sei você, mas eu comprei 2 apartamentos com isso. Um ficou com a ex-mulher? Ficou. Mas eu comprei 2. Então, para mim serviu bastante. Mas, falando sério, toda vez que você retira uma faixa de conhecimento do seu espectro, você está fechando um conjunto de portas. E o que eu costumo falar para o meu aluno é que se você não tem talento para funções trigonométricas, por exemplo, você está fechando um bocado de engenharias do seu futuro. É verdade. Então, é importante aquelas funções para aqueles alunos que vão ser engenheiros, por exemplo. Então a gente tenta dar um conhecimento para que você possa fazer a sua escolha. Provavelmente para todo mundo funções trigonométricas não vão ser interessantes? Não. Mas para alguém vai servir, e eu já tive vários depoimentos de agradecimento de como foi importante o que a gente estudou quando eles foram meus alunos. Desde quando você era da escola, você gostava dessa área de exatas, física? Desde pequeno. Agora eu tinha uma coisa que eu queria ser professor de matemática. Professor de matemática. Eu queria ser professor de matemática. Aí eu fiz o vestibular para matemática. Que na minha época era o PSS, né, o processo seletivo, eu reprovei, eu zerei a prova de português. Aí no ano seguinte eu fiz para física, porque matemática dá azar. Mas a gente que é professor da área de exatas, a gente é muito literal. E a gente sofre muito com isso, por ser muito literal. Sim. Tá ligado? Porque, por exemplo, o aluno chega e pergunta assim, professor, posso fazer xixi? Aí eu digo, aí não, né, velho? Me quebra. Professor, eu posso tomar o remédio? Eu disse, não sei. Você perguntou ao seu médico se pode tomar?
Como é que eu vou... Uma vez aconteceu um negócio engraçado comigo, com esse lance de ser literal. Eu estava na fila da lotérica e tinha duas mulheres conversando na minha frente. E uma chegou para outra, eu tinha 25 anos de idade na época, então hoje eu já passei dos 30. E a mulher dizendo assim, mulher, meu menino é tão sabido, 8 anos. Ela disse, por que ele é sabido? Porque ele estava ouvindo Ana Carolina e ele perguntou, ô manhã, quando a Ana Carolina diz assim, toda mulher gosta de rosa e rosa, é porque mulher também gosta de mulher, né? Menina com 8 anos, como ele é sabido. E eu todo literal ouvindo aquele... Ana Carolina, rosa e rosa. Eu nunca tinha pensado numa coisa dessa. Ela parou pra pensar numa coisa que... O pirralho de 8 anos, eu com 25 eu não tinha prestado atenção. Minha namorada das artes, aí ela chegou pra mim e falando, eu ouvindo Fagner, sabe Fagner? Sim. Tem aquela música, quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar. Ela me pegou cantando essa música, ela disse, Amaury, tu entende o que diz nessa música? Eu digo, claro, Fagner quer ser um peixe. Mergulhar num aquário, pô. Aí ela fez, não, Amaury, um peixe, ó, mergulhar dentro de ti a noite toda. E eu fiquei chocada, eu digo, não, velho. Porque eu imaginei minha mãe lavando a louça e cantando assim, ó. Dentro de ti, eu, amanhã não. É difícil ser literal. Ai. Você brinca também com os alunos na sua... Whisky? Acho que não. Com certeza água, não. gente, é água. É água, tá, gente? Não pode ter esse tipo de bebida em transmissão, não. Você brinca com os seus alunos na aula? Eu tento levar humor para a sala de aula. Eu tento levar uma forma de eles aprenderem se divertindo. Por isso que eu costumo dizer, vamos brincar de física. Mas eu sempre tento policiar para que toda a brincadeira ela tenha um contexto dentro do conteúdo. Sim. Para que ela ajude o aprendizado do aluno. Não é o brincar por brincar, e sim o Brincar, tornar aprender. o conhecimento mais divertido. Sim. Mas tem algumas piadas que você faz quando você se apresenta, que você às vezes faz na escola, para os seus alunos? Do show, algumas. É porque, assim, às vezes eu faço um comentário ou outro para tentar ver qual é a reação deles, para ter uma ideia de se o texto é bom ou não. Então você testa na... Algumas. Sim. Geralmente eu não testo o texto, mas assim, uma premissa para saber se aquela ideia é válida, Sim. para ver qual foi a reação deles num momento de descontração, uma coisa do gênero. Mas isso aqui é interessante para mim por dois aspectos. Primeiro, porque eu evito escrever com palavrão, Sim. porque aí o meu material ele vai ficar mais multimediático. Eu não sei se essa palavra existe, mas a ideia é que eu possa levar ele para todas as mídias, uma vez que ele não tem um palavrão. Porque é até fácil colocar um palavrão para usar no bar. Sim. Se você escreve com palavrão, fica difícil você tirar o palavrão para usar na televisão. Então tem esse lado que é interessante para mim, de eu poder... Também tem uma questão aqui que... Você já fiscalizou prova? Bastante. E como é que funciona os alunos fazendo? Já pegou alguém colando na prova, filando na prova? Cara, já. E olha, e fila é um negócio que corre mais rápido do que má notícia, velho. Olha, é incrível. Eu estou escrevendo um texto todinho que eu quero fazer sobre o momento que eu estou em sala de aula fiscalizando prova. Eu estou trabalhando essa ideia ainda, tá meio embrionário. Mas é bem interessante, porque eu me sinto muito... Sabe, eu me sinto o japonês da federal, sabe? Eu me sinto uma figura importante, que quando eu estou em sala dela, eu fico tentando imaginar o que eles estão pensando. Um moleque me chama daquele lado da sala, aí eu vou para lá olhando assim, ó. Porque eu já penso que ele combinou. Ele está chamando aqui porque o cara ali quer filar. Então eu já vou tentando anteprever qual o problema. Mas é legal, é engraçado. Essa coisa de ser professor, tem muita situação que eu levo da sala de aula que eu levo para o palco. Sim. Sempre tentando... Mas muitas também são do seu cotidiano também, que não seja só da escola. Também, eu utilizo família minha, irmão, e situações que eu vejo. Então, a ideia do humor, do stand-up comedy, é ele ser um humor autoral, e para a gente poder ter esse grifo de que ele é um humor autoral, a gente tenta sempre trabalhar coisas do nosso cotidiano, para que a gente tenha... Quando você tem essa identificação da plateia, sabe? Você está fazendo algo do seu cotidiano,
que muitas vezes ele também passou, isso, a empatia faz com que a piada ganhe mais força. Sim, e você está terminando sua formação agora pela Universidade Federal da Paraíba. Isso. E você está fazendo que curso? O meu curso é física. Física? Concluindo física. E essa parte atrapalha, mas com certeza ajuda para você fazer para os seus alunos, mas atrapalha quando você quer roteirizar alguma coisa para fazer comédia? Como assim? Você, por exemplo, você quer escrever alguma coisa, mas você tem um trabalho para fazer alguma coisa assim? Tem muito isso. Às vezes eu vou protelando. É fácil de conciliar os shows, porque geralmente os shows vão ser sábado, domingo, sexta-noite. E aí, dependendo do horário, eu estou livre. Se for um show num dia que eu estou dando aula, aí ou eu não participo, ou eu tento trocar com algum colega professor para poder fazê-lo. Mas, em geral, a parte de fazer o show, ela não coincide tanto. Mas, por exemplo, como eu citei, eu quero fazer um texto sobre a parte de fiscalização de prova, e eu quero trazer alguns elementos de política, por exemplo, como eu mencionei o japonês da Federal nesse texto. Sim. E para trabalhar esse texto, eu não estou conseguindo tempo para escrevê-lo. Eu estou aproveitando, na verdade, agora que eu estou de férias, para tentar colocar algumas premissas que eu tenho para escrever. Sim. Tentar trabalhar o material. E você tem um grupo de comediantes que é o grupo 6+1. Exatamente. E uma pessoa. Eu sei que geralmente quando você cria um grupo assim, geralmente acaba tendo muitas brigas. Tem muita confusão entre vocês? Cara, tem muita divergência criativa. Como é? Mas briga não. Porque, por exemplo, para mim isso enriquece o grupo. Porque ele é muito heterogêneo, sabe? Assim, tem várias representatividades no grupo. Somos em 6, né? O grupo se chama 6+1, então nós somos em 6. Tem palhaço, não que ele trabalhe como palhaço no grupo. O grupo é de stand-up, mas ele tem uma influência de clown. Tem um advogado, sabe? Tem professor, que no caso que sou eu. Tem ator. Então a gente tem de diferentes tipos. Aí às vezes dá divergência. Por exemplo, às vezes a minha visão de comédia é diferente da visão do advogado, por exemplo. O meu grande amigo Matheus Rolim, mandar um abraço para Matheus Rolim. E às vezes a gente tem umas divergências nos pensamentos, mas isso é tão bom porque ajuda a enriquecer tanto ao meu texto quanto ao texto dele. Então vocês se ajudam na hora de produzir o texto. Isso, e também para a plateia. Porque se você tem 6 tipos de humores diferentes, é muito pouco provável que o espectador não vá se identificar com algum deles. Sim. São quantos participantes o grupo lá? Tem quantos participantes? São 6. 6+1, aí a gente tem 6, Matheus Rolim, Clístenes Vanderlei, Jameson Diniz, Suami Marques, Paulinho Novaes e eu, Amaury Menezes. E 6+1, esse +1, significa o quê? Cara, a gente sempre combinou que a gente teria umas 6 respostas diferentes para cada um fazer inclusive eu já dei uma ideia da gente fazer um espetáculo chamado 6+1, no qual, olha o spoiler, se esse espetáculo sair, eu dei um spoiler grande agora, que todo mundo quando terminasse o show dissesse para ele o que significava 6+1, porque tem vários significados. O que surgiu, o primeiro que surgiu foi porque a gente tinha uma menina no grupo. Sim. Aí essa menina, ela nunca apareceu pra nada, ela nem respondia no grupo. A gente até brincava dizendo que era Paulinho Novaes, que se vestia de mulher pra estar no grupo como ela. Aí ela nunca foi pra uma apresentação da gente. Então nós éramos 6, ela seria o +1. Mas aí o +1 pode ser a plateia, entendeu? O +1 pode ser a gente, vocês +1. No caso da plateia, você chama alguém para ir se apresentar também? Não. A nomenclatura mais famosa que ficou foi que o +1 é um convidado. Sim. Certo? Por exemplo, a gente fez um show no Teatro Edinaldo do Egito e a gente trouxe um convidado que foi Flávio Andrade, de Recife. Sim. Então ele foi o +1 nesse show. E quando a gente fala que o +1 é a plateia, porque a outra ideia que a gente tem de que somos todos +1. A plateia, sem a plateia não tem show. É verdade. Então nós 6 precisamos desse +1 que é a plateia, certo? Outra interpretação que a gente tem também é vocês, 6, +1 que sou eu no palco. Então 6+1. Aí por isso que eu falei, tem várias interpretações para esse nome. É verdade. Mas você sendo comediante e professor, você prefere ser comediante ou professor? Essa pergunta é bem difícil, Matheus. Pois é. Tem dia que eu prefiro ser mais comediante,
Tem dia que eu prefiro ser mais professor. Passa raiva quando você tá na escola, aí os alunos estão lá, você pede silêncio, silêncio, ele não cala a boca, você acaba tendo que tirar de sala, essas coisas. Acontece. Mas é complicado, porque a gente que é professor de escola privada, a nossa profissão ela perdeu um bocado do glamour que tinha. Como você falou com Siqueira, né? Que lá no Japão O o professor professor é uma das era profissões mais respeitadas. até o imperador. E se aqui no Isso. Brasil é o contrário, é totalmente desrespeitado. A gente tem que agradar aluno, pai de aluno, coordenação, direção. Tem todo mundo, toda uma célula que a gente tem que agradar todo mundo. No final de contas, a gente acaba sendo desrespeitado de tudo quanto é esfera. Uma vez eu cheguei e pedi para um aluno sair de sala, porque do nada, assim, ele baixou as calças e queria defecar no meio da aula. Aí eu peguei e mandei ele para a direção. Quando chegou lá, ele ligou pro pai dele, né? E o pai revoltado, eu não acredito que meu filho fez uma coisa dessa. Não foi esse tipo de criação que eu dei para ele. Eu vou acabar com a raça dele aí. Quando eu chegar aí, eu vou acabar com a raça dele. O pai estava revoltado, queria destruir o menino. Quando o pai chegou, eu tenho a impressão, eu não sei o poder de persuasão que esse aluno tem. Porque quando ele chegou, o pai chegou, ele olhou nos olhos do pai assim, ó, deu 2 toquinhos no celular, o pai mudou na hora. Na hora, disse que queria processar a escola, que o errado era eu, porque não deixei o menino fazer as necessidades fisiológicas dele. Eu tenho pra mim que o menino tinha nudes do pai. Só podia ser um print dele com a conversa com a amante, porque o pai mudou na hora. Isso é brincadeira, isso é uma piada que eu escrevi. Isso não aconteceu de verdade. Ainda bem, eu fiquei um pouco assustado aqui. Até porque é super normal isso acontecer. É super normal. Claro, com todas as escolas do mundo acontece isso. Mais uma que eu faço no meu show, que aconteceu de verdade, eu entrei na CIA. A moça do cartão CIA chegou pra mim e veio me oferecer o cartão CIA. E quando eu cheguei, disse assim, ela, vamos fazer o cartão CIA? Eu digo, eu falei pra ela que era professora, ela deu as costas e foi embora, velho. Oxi. Eu disse, ei, agora volte. Eu não quero essa bosta desse cartão, mas não preciso humilhar, não. Eu tenho 6 empregos. Chupa, Júlio. A Mauri Menezes, a gente volta já já, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí não. Um continente com belezas únicas, Olha só onde meu pé bate. paisagens espetaculares que encantam qualquer viajante. Aqui está um espetáculo. Olhe, venham conhecer também vocês. Em 2018, você vai conhecer um pouco mais da Europa. Pisa na Itália, em Lisboa, aqui em Portugal. B Viaja na Europa 2018. Em breve, aqui na Rede BHD. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life. Bom dia, Rede B. Bom dia, Rede B. Bom dia, Rede B. Bom dia, Rede B. Domingos, a partir das 9 horas, na Rede B HD. A gente volta agora aqui com o Panal Show com a Mauri Menezes, nosso convidado. A gente estava falando aqui aquela sua história, né, sobre o menino que quis cagar na sala, que eu acho um pouco estranho essa questão Um pouco pesada. É pesado, é um pouco... O cara tá lá assistindo a aula de física e do nada, vou abaixar aqui, vou subir em cima da mesa, vou cagar aqui mesmo. Não faz o menor sentido, mas tudo bem. Aconteceu isso comigo semana passada, pô. Lógico. Super normal. Claro que aconteceu, é isso aí. Você também é separado tem uma filha que... Tem um casal, tenho 2 filhos, eles moram com a mãe. Eu pago pensão, eu sei, a vida é dura, é assim mesmo. Mas você veio ser professor primeiro, que comediante. Bem antes. Então, mas ser comediante foi mais por uma vontade ou por uma necessidade? Não, sempre foi um hobby, sempre foi uma vontade. Porque assim, como professor, eu criei uma marca, né, que eu me identifico como professor de física alto, forte e musculoso. O que é totalmente coerente. Bem coerente. Claro. Então, sempre desde o início da minha carreira, eu comecei a dar aula em 2005. Então, já são 13 anos que eu trabalho com
sala de aula. E eu sempre, desde o início da minha carreira, que eu criei essa marca de professor alto, forte e musculoso, de dar aula, uma aula mais divertida, tentar fazer o conhecimento chegar de uma forma mais palpável, mais voltada para o cotidiano. Então eu já trabalhava a ideia de humor em sala de aula, só que não era nada profissional. E assim, há uns 2 anos, aí eu tive acesso ao material do Léo Lins, que ele tem um livro, tem um 2 podcast livros, né? também. E tem um podcast onde ele trabalha essa ideia, onde ele ensina técnicas de humor, técnicas de se escrever a piada. Aí, quando eu peguei esse livro, ele mudou muito a minha vida, porque por eu ser um professor de exatas, o livro ele meio que ensina uma fórmula para fazer uma piada. Então, quando eu tive acesso à fórmula para fazer a piada, aí a minha visão de comédia mudou totalmente. Aí eu passei uns 6 meses estudando, fiz algumas apresentações não oficiais, aí tive contato com Vinícius Lira, que é um cara que trabalha com stand-up comedy aqui na Paraíba já há 9 anos. Então, Vinícius Lira disse que me daria a oportunidade, e já tem mais de um ano e meio que eu estou trabalhando com stand-up comedy. E voltando só rapidinho pro assunto do grupo que você tem de 6+1, como foi que vocês se reuniram? Você entrou assim por primeiro? Como foi? Cara, a gente se reuniu justamente através dessa figura, Vinícius Lira. Vou dar um abraço para Vinícius Lira, que ele é nosso padrinho. É como um pai para mim na comédia, mas é mais novo do que eu. Vinícius Lira, ele é quem abriu o espaço para essa galera nova que está começando, para a galera do 6+1. E ele sempre abria, em cada show ele colocava um de nós, do 6+1, para fazer uma apresentação, a nossa estreia, a nossa primeira vez. E por incrível que pareça, o grupo foi reunido na minha vez, que eu ia fazer a primeira vez. Foi junto igualmente comigo no Open Mic Clístenes, Vanderlei e eu nesse dia. Aí foi quando juntou os 3, que era quem estava fazendo esses shows, que seria a abertura, né, que seria a sua primeira vez. Aí Vinícius viu que a gente tinha potencial e ele reuniu a gente, e aí a gente sugeriu a gente se reunir para fazer um grupo, para a gente amadurecer enquanto humoristas. Aí a gente foi atrás de tentar escolher um nome, e acabou surgindo o nome 6+1, que não era a minha primeira opção. Eu tinha umas outras opções melhores, mas foi a decisão de todos, e eu acho hoje um nome maravilhoso e deu cara para o grupo. Sim. Teve o show aqui do Léo Lins, aqui na Paraíba, que você fez a abertura do show. Como foi? Foi a primeira vez que você se apresentou para um público assim grande? Para um público daquele tamanho foi a primeira vez. Eu não sei qual é a capacidade do teatro, mas eu acho que ele tinha mais de 1.000 pessoas. Qual foi o teatro? Foi o Teatro Paulo Pontes, aquele do Espaço Cultural. E a história é bem engraçada, porque assim, tem um aluno meu que ele ficou perguntando a semana todinha se eu ia ver o show do Léo Lins, e eu dizendo que não sabia. Aí quando foi assim, dias antes, aí saiu uma sessão nova, sessão extra. E a sessão extra ela saiu antes, às 6 da tarde. Aí eu fui para essa sessão extra. Quando terminou essa sessão extra, que teve a parte de fotos, né? Eu levei o livro para ele autografar. Quando ele estava autografando o meu livro, eu pedi a ele, eu disse: Léo Lins, rola eu fazer a abertura da próxima apresentação. Aí ele chegou para mim: cara, eu não sei, eu não faço mais isso, porque eu disse: eu sei, você abriu espaço para um cara e o cara contou suas próprias piadas antes do seu show. Eu acompanho o seu trabalho, eu conheço o podcast, eu tenho o livro, eu não vou fazer isso, trabalho com humor aqui na Terra. Ele fez: fica aí que a gente conversa. Aí terminou de fazer a sessão de fotos, ele chegou pra mim e disse: vou lhe dar 5 minutos. Eu disse: porra, muito obrigado, tudo que eu queria. Aí eu fiz a abertura, uma entrada de 5 minutos antes de começar a apresentação dele. Ele foi super solícito comigo, pessoa maravilhosa. Inclusive, eu sei que ele está assistindo, eu vou mandar um abraço para Léo Lins. Lógico que ele está assistindo, Léo Lins, claro que muito obrigado. E ele recebeu bem. E como foi esse negócio de se apresentar para uma quantidade bem maior do que você se apresentava antes? Pra mim, velho, não fez a menor diferença. Meus amigos do humor que tem esse problema com números, eu me desculpa, mas pra mim não faz diferença, não. Ter 5 pessoas e ter 5.000, na verdade eu enxergo já Pode ter uma pessoa assistindo. Um olhar positivo. Eu vou usar a resposta de Rafinha Bastos. Ele tem uma resposta para essa pergunta que eu acho linda. Ele disse: se tiver mais pessoas na plateia do que no palco, eu vou fazer o show. E como no palco só tem um, né? Então vai fazer o show. Eu vou fazer de todo jeito. Mas para mim eu ainda consigo enxergar com uns olhos mais
quanto maior o número de pessoas se identificarem com o meu humor. Se tiver só uma pessoa e ela não se identifica, eu tô lascado. Entendeu? Então, estatisticamente, Pois é. quanto mais gente, melhor. Quanto mais vaca, mais bezerro, dizia meu avô. Você também tem um canal no YouTube que, pelo que eu vi, tem um conteúdo bem diversificado. Eu vi, tinha uma aula lá de física que depois que eu fui ver, Dia dos Namorados. Porque assim, pra você ter justamente essa dimensão de que naquela época eu já trabalhava bastante com humor. Inclusive os vídeos que eu faço, as minhas videoaulas, elas têm uma pegada de humor muito grande. A molecada gosta, por exemplo, quando eu vou falar sobre condutores de calor e eu falo sobre o garoto propaganda da Friboi, que era justamente na época o Tony Ramos, porque ele tem um corpo bastante peludo. Então eu uso figuras de anime, de super-herói para trabalhar nessas ideias. E como eu faço com isso, eu também fazia uma parte no canal sobre críticas de filmes. E esse vídeo do Dia dos Namorados, ele foi um dos primeiros momentos que eu trabalhei com humor. Só que assim, ele ainda tem uma pegada de física, porque eu escrevi um texto de humor que falava sobre o Dia dos Namorados usando as leis de Newton, para que a pessoa conseguisse sair da friend zone. É um videozinho que eu gosto só. Tem até bastante, tipo, no seu canal tava tendo as visualizações das aulas, aí chegou esse vídeo, teve mais visualização que a que tinha nas aulas, uma coisa bem assim. E tem uma foto que eu achei um pouco curiosa, você na cozinha. Tem aqui. Essa foto é polêmica. O pessoal falou, o mamilo dele apareceu. Mamilos! O que foi esse negócio dessa foto? Eu tenho uma série que eu faço no meu Instagram, que é o Titio na Cozinha, onde eu vou pra cozinha e faço alguns... Preparo preparo comida, eu moro só, então eu me aventuro bastante na cozinha. E eu tenho essa série no Instagram que é chamada Titio na Cozinha. Aí nesse dia eu ia gravar alguma coisa do Titio na Cozinha, aí eu fiz essa foto. Na hora me pareceu interessante postá-la, hoje já tá meio vergonha alheia. Eu vi muita gente comentando sobre esses mamilos polêmicos. Polêmica! Mamilos! E também tem um vídeo seu aqui que, no seu ponto de vista sobre MC Bruninho, que é um pouco, né? Um pouco. Tem aqui. Acho que a gente tem um vídeo aqui. Bora ver. Vídeo? Tem. Cara, que legal. É o Bruninho. Isso aí é como vocês veem, né? Ó, a música do Bruninho. Bitch, batidão estronda. Eu já vejo dessa forma. Eu sou Daninho, seu amiguinho, vamos cantar? O melhor, Paraná, sabor brasileiro. O melhor, Paraná, sabor brasileiro. Sou Daninho, seu amiguinho, come. Bom, eu não posso opinar porque eu nem conhecia MC Bruninho, vim conhecer agora depois que eu fui pesquisar mais sobre. E teve polêmica desse vídeo aí também? Não, polêmica nenhuma. O pessoal levou tudo na boa. Com certeza. Isso é uma série que eu faço no meu Instagram, onde eu pego uma música e eu tento trazer uma imagem que me reflita essa música. Sim. E nesse caso eu fiz até o inverso. Eu peguei um artista e um som que me refletia o artista, que era o Dolinho, seu amiguinho. Tem um que eu gosto muito, que é um que inclusive esse viralizou, foi repostado por Gil Bala e repostado pelo Toca Hits, que é a música de Gil Bala, Tá Osso, Tá Tenso, e eu botei Fátima Bernardes dançando. Esse daí foi um sucessozinho legal. Então eu já fiz com Gil Bala, eu fiz a Betty Poop dançando Dodô Pressão. Foi, eu vi A esse molecada vídeo. gosta que só. Eu fiquei sabendo que você é muito fã do Homem de Ferro. Bastante fã, você Bastante fã. faz Eu sou montagem Homem de sua. E a Ferro. gente fez uma montagem aqui. Vocês fizeram uma montagem? Sua. Quem fez foi eu, Que ficou... Cara, que da hora. Parece que é a foto da cozinha, mas eu não sei se... Eu não sei, é a foto da cozinha? É o herói da cozinha, é o herói da É o cozinha. herói da cozinha. É o herói da E cozinha. virou Homem de Ferro, né? Ficou sensacional. A gente fez com o Siqueira na semana passada e a gente queria pedir pra você fazer seu improviso do seu jeito também com uma base de reggae. Uma base de reggae. Pode fazer do seu jeito, do que você quiser.
Bora lá. Amaury Menezes, essa eu quero ver. Eu não tenho a mesma experiência que o Siqueira, tô tentando entender quando é a hora que eu entro. Agora. Não sei, é o que você quiser. Tá, vou tentar entrar na próxima. Entrei na C&A, só de boinha. Quando chegou a menina pra pedir pra eu fazer o cartão. Eu sou péssimo nisso. Pra fazer o cartão. Quando ela descobriu que eu era professor, mudou de expressão. Aí eu revoltei e disse: você sabe com quem você tá falando? Eu tenho 6 empregos porque eu pago pensão. Eu tenho 6 empregos porque eu pago pensão. Amaury, só antes de acabar aqui o programa, eu gostaria de pedir pra você contar uma piada pro pessoal, um comediante. Provar que você tem o seu talento de comediante, seu talento de humor. Tem até um vídeo no meu Instagram que é o vídeo que eu fiz com um terçol no olho. Sim. E aí eu tive um terçol horrível, ficou gigantesco. E assim, eu tava na casa da minha namorada e a minha sogra viu o terçol e ela falou assim: Amaury, dá uma compressa que resolve. Aí eu olhei pra ela e disse: sua filha odeia quando eu faço isso. Achei um pouco ofensivo, achei um pouco pesado. Eu não entendi, não. Eu tô tentando entender, sério mesmo. Você não precisa entender, não. Você só fica aí dentro do armário mesmo. Preserve sua inocência. E quando eu saí do armário? Outra história. Poxa. Que pena, não é mesmo? Bom, muito obrigado, Amaury, por você estar aqui. Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigado pelo convite. O Panal Show vai ficando por aqui. Caso você queira ver mais um pouquinho de mim, você vai lá no meu canal, só procurar Panal no YouTube. Vai no Instagram dele, qual é o seu Instagram? Só divulgar O Instagram é o Amaury Menezes. @o Amaury Menezes, só você ir o lá. Amaury A gente se Menezes. vê na próxima semana. Tchau.